Eu não sei se isso foi uma mera coincidência, mas isso eu fiz até um texto de um livro que eu escrevi de alguns contos em homenagem a ele. Nunca publiquei, mas está escrito. Bom, Publique. Pode ser, né? Que é uma hora dessa dê certo aí pra gente publicar. Mas é assim, ó. Ele, coincidência ou não, mas a mística do Padre Ximenes é similar à mística de São Francisco. Muito. Francisco Bernardone, Giovanni Bernardone, que é o nome original de São Francisco. Então, ele era um cidadão que não quis nada, ele até a roupa do corpo, ele andava com um saco, aquela roupa de São Francisco marrom, aquela túnica, né, que hoje a gente chama de túnica, na verdade era um saco. Porque os sacos da época, esse saco que carregava ração, essas coisas, era grãos. São Francisco. Era um saco de pano, de estopa. Então ele só fez um buraco ali para caber os braços dele. E ele era filho de família fidalga. Exatamente. Ele renunciou a tudo. Esse renunciou a tudo. Benefício dos pobres. E São Olha para você ver como a mística dele parece. Embora o Padre Ximenes não tenha sido franciscano, ele não era franciscano. Mas as atitudes dele eram um franciscano nato. Então, o interessante é que até o dia da morte dele coincide com a morte de São Francisco. No dia que ele morreu, ele celebrou a missa das 19 horas. Quando a missa terminou, o coral cantou a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E ele mandou repetir. Dali ele foi para casa, os sintomas e a morte. Quais eram os sintomas? Cansaço. Cansaço. Coração. Coração grande. Mas ele não sabia ou fazia tratamento? E não fazia conta de remédio, nem bem lembrado, sua pergunta muito interessante, porque ele sabia que estava doente, ele sabia que tinha certeza que se não se tratasse, morreria. Mas quando falavam assim, Padre Ximenes, nós vamos levar o senhor para o hospital, não sei o que, não, fique em casa. E no dia da morte dele, interessante que eu vi, no dia que ele morreu. Eu estava na casa, eu não estava lá, né, antes, né, porque quando eu já soube que o Padre Ximenes morreu. Eu estava com um irmão meu, bebendo uma cerveja, me lembro demais disso, por coincidência ou não, mas um mês depois esse meu irmão veio a falecer, o Fernando, o nome dele. Então eu fui lá para casa do padre. Quando eu cheguei lá, ele já estava colocando a batina nele e tudo e tal. E uma senhora que estava do lado foi que cruzou o braço e disse, não, fez assim no braço e disse, São Francisco veio lhe buscar, Padre Ximenes. Foi a expressão que eu memorizei. São Francisco veio lhe buscar. E o interessante, um dos capítulos deste livro foi baseado nessa frase. A dona Socorro Benevides, que falou isso. Tá? Socorro não, a irmã da tia Lourdes, me fugiu aqui a memória. Conceição, desculpe. Conceição Benevides. Então, esse desprendimento dele de São Francisco, que são místicos. Certo? Quando eu comecei a perceber algumas coisas da filosofia, estudar porque ele me ensinava filosofia, ele não me ensinava história da filosofia, que ele disse que tinha muita raiva da história. Eu não gosto de ensinar a história da filosofia. Eu acho bom ensinar a filosofia em si, como é que ela é, os pensadores, etc. e tal. Então, eu tinha um filósofo grego que ele também era totalmente desprendido das coisas. Mas ele era muito aristotélico, ele gostava muito da lógica, ele tinha aquele prazer, parece que eu estou ouvindo ele dizer que era a lógica menor, que se estudava no seminário, certo? Então, além disso, ele era um homem culto, viu? Muito culto, sábio. Muito. Certo? Muito sábio. E era muito influente da Refesa, devido ao amor que ele tinha pelos trens, né? Porque o amor dele pelos trens é porque o pai dele era maquinista. O Humberto, só voltando um pouquinho para não perder o assunto, o gancho.
do dia da morte. Hum. Você sabe que minha mãe morreu na mesma noite. Foi, exatamente. Quando soube A mãe da dela, morte do exatamente. padre, ela teve um infarto. E menos de 1 hora depois do padre, ela morreu. Nossa. Foi, Só deu tempo foi de isso chegar mesmo, no foi. hospital. Então, assim, a gente já percebe que foi um momento Tava de bem- muita comoção. Muita. pra Ela muita bem gente. idosa, 91 anos, mas completamente Isso, né? lúcida, sadia. E ativo e Mas ela percebeu o movimento. Tanto que eu fui chamar, eu morava mais longe, morava lá no Seu Furtado, na época, Uhum. e me chamaram para acudir a mamãe. Eu ainda não sabia da morte do padre. Porque quem estava por aqui viu o sino tocar. O sino dobrou. É, ficou Avisando dobrando um que bom o pedaço. padre tinha morrido. Eu não sabia. Aí a vizinha me chamou que a mamãe estava passando mal e eu imediatamente, quando ela eu disse, o que foi? O que ela teve? Ela disse, eu não sei, eu acho que ela soube da morte do padre. Aí eu falei, eu soube. É, tomou foi um susto. Então, o Todo velório era assim, susto. a gente né? morava ali, eu morava em frente à praça ali, que é aquela casa vizinha à secretaria Da da paróquia. paróquia, de frente para a igreja. Então o velório era assim, as pessoas transitavam entre a igreja e a nossa casa. Os 2 velórios. Aí a mamãe foi enterrada assim, para poder depois ser. Então, realmente foi uma grande comoção de toda a cidade, Aí né? Foi, muito foi. pra Não só você daqui, ver que- Hidrolândia. que depois eu vou ter a Eu lembro oportunidade até de dos ver a ônibus. minha afinidade com ele muito grande e Catunda. chegou a esse ponto da morte da mamãe. Então, no caso, a senhora também era dos movimentos da igreja na época? Ah, sim, né? Uma das Passei cantoras. uma vida, era o Das Adroaldo cantoras. tocando violão e eu cantando na missa tudo. Não tinha essa organização de corais como tem agora, muitos corais. Eu acho isso muito, adoro isso, que toda missa tem um coral, porque agora tem muita missa, tem muito movimento e tem muita gente engajada e cantando. Na Tava de época cada só o Adroaldo capela. tocava e só eu cantava. Ali eu na hora mesmo distribuía umas folhinhas que eu passava no mimeógrafo com os cânticos, aí eu cantava. Geralmente hoje